Olá, internautas! Sou Vanner Matos, direto do podcast Fatos e Feitos. Meu entrevistado de hoje é médico por profissão, vereador por atuação e candidato à reeleição com o número 45845. Eu converso com o Dr. Luiz Carlos Baena Fernandes, mas depois da vinheta. Converso hoje com Luiz Carlos Baena Fernandes, que é vereador em nossa cidade, candidato à reeleição com o número 45845. Doutor Baena, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, amigos, olá a todos, olá, Vanner. Estou aqui para responder e tirar dúvidas de todo mundo. E são muitas, doutor. Bem-vindo ao nosso Fatos e Feitos. Doutor, eu gostaria, antes de nós falarmos um pouco de política, que o senhor falasse um pouquinho da sua história de vida, né? Nós sempre entrevistamos aqui os nossos entrevistados, eles abordam essa parte, uma retrospectiva de vida, né? De onde o senhor veio, qual é a família, a sua parte da educação, como é que foi a vida do Dr. Baena antes dos holofotes da medicina e da vida pública como vereador? Então, Vanner, eu nasci aqui na região. Eu sou de Carapó desde o nascimento, minha mãe foi ter o parto em Dourados, porque o médico dela na época era Dourados, que na verdade Carapó pertencia a Dourados na época. Era distrito na época. Não era separado ainda. E nasci em 1970 e sempre fui um menino bem quietinho, bem no meu canto. Mas foi registrado aqui em Carapó? Registrado aqui em Carapó. Então é carapoense, Carapoense de fato? Desde o primeiro dia. Foi só foi dar a luz em Dourados e voltou para cá. Isso mesmo. E aí eu tive uma infância boa, tranquila, com o pai sempre atuante, sempre presente, a mãe também. E com 5 anos de idade eu comecei a estudar. Comecei a estudar cedo. Autodidata? O motivo? Não. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho, e a hora que ele foi para a escola, eu abri a boca a chorar que eu queria ir para a escola também. Não tinha idade, evidentemente. Não tinha idade, não quiseram deixar, e eu fiz um tendel lá para mim ir, e conseguir. Colocaram eu na escola, mas... De forma irregular, entre aspas. Não formal. Isso, não totalmente formal, tanto que eu fiz a primeira série 2 vezes, que era só para mim poder ir para a escola. Eu queria ir com meu irmão. Que interessante. Fiz 2 primeiras séries, e não você por reprovação. Fazia as provas normal, fazia as atividades? Fazia tudo, mas não foi por... Sem fins avaliativo. Isso, foi só para participar, mas para mim foi ótimo. E como que foi, doutor? O senhor se lembra, ainda tem na memória, como é que foi fazer a segunda vez a primeira série? Era tudo aquilo que o senhor já havia visto anteriormente? A primeira e a segunda, na minha memória, está como se fosse uma só. Porque eu tive uma professora e continuou ela. Então ficou professora Nadir Borro. Professor Nadir ficou na história da minha cabeça, a minha professora do primeiro ano, que foi 2 anos. Que foram 2 anos. E marcou a sua vida? Marcou minha vida. E depois, como é que foi a parte da adolescência? Ainda em Carapó? Continuou estudando? A primeira, 4ª série eu fiz na escola Antônio João. Aí da 5ª a 8ª não tinha no Antônio João. Aí eu vim para o Narciso Menezes, que agora não existe mais. É uma escola onde é o bombeiro ali. Aí tive professores maravilhosos, muito bons. E ali eu vi assim um pouco diferente, porque de repente você sai daquele primário que tem um professor só, passa a ter um monte de professor, um monte de matéria, todo muda na cabeça. Comecei a interessar por engenharia mecânica, não tem nada a ver com medicina. Eu cheguei a gostar disso, mas ainda gosto, mas acabou que direcionei para medicina, porque
na época não tinha na região, não tinha em Mato Grosso do Sul faculdade de engenharia mecânica e de medicina tinha em Campo Grande. Então eu direcionei para medicina e a partir daí eu passei a gostar. Até então, quando o senhor... Deixa eu só para os internautas entenderem isso aqui. Quando foi que definitivamente o senhor falou, eu quero ser médico? Demorou um pouco. O senhor começou a fazer medicina mesmo sem gostar? Não, já queria. Já queria. Já queria. Eu comecei, eu quis ser médico a partir da 8ª série, mas é um querer bem fraco. E ele foi ficando cada vez mais intenso, que na hora que eu terminei o 3º ano do 2º grau, aí eu já tinha uma vontade bem forte de fazer medicina. E eu não passei no primeiro vestibular, só tinha uma faculdade aqui no Mato Grosso do Sul. Eu vim todo de escola pública, eu não consegui passar. E aí, o fato de eu não ter passado, esse obstáculo, me fez querer ainda mais. Eu falei, eu posso. Se eu não consigo, eu vou fazer. E aí virou uma necessidade fazer e eu fiz até passar e passei. Foi um desafio, então. Aí o senhor graduou onde, exatamente? Eu graduei na Universidade Federal do Mato Grosso, que é em Cuiabá, com 20 vagas. Eu passei entre os 20 candidatos. Dava mais de 60 candidatos por vaga. E o senhor se mudou definitivamente para o Mato Grosso e foi... Do interior aqui só tinha eu lá na faculdade, tinha um de Campo Grande, 2 de Campo Grande e eu daqui. E mudei com a cara e com a coragem e comecei a vida lá e medicina foi me moldando a ser o que eu sou hoje, né? É claro, não só a medicina, porque os médicos são diferentes. E a residência o senhor fez aonde? Eu concluí a faculdade em 99 e eu fiz uma especialização em saúde da família em 99 em Cuiabá. E aí houve a possibilidade de eu fazer a faculdade e já assumir um emprego. Então eu conciliei, por isso que eu fiz. Aí eu comecei a fazer, terminei a faculdade trabalhando num posto de saúde lá no bairro Ouro Fino, em Cuiabá, perto do CPA. E tenho muitas lembranças boas disso. E a partir daí eu recebi um convite de um amigo que precisava de um médico no interior do Mato Grosso, cidade de Pedra Preta. Pedra Preta fica a 200 quilômetros mais perto de Carapó. A minha ideia era chegar aqui, né? Como eu não pude vir direto, eu falei, vou mudar para mais perto, que eu posso estar mais aqui do que se eu ficar mais distante, né? E aí eu vim para Pedra Preta. Em Pedra Preta, eu morei por 6 anos. Fiz minha vida lá, tinha minha casa lá, meus amigos, já tinha sido padrinho de casamento, padrinho de batizado, sabe? Já se sentia um cidadão... já era dali. Mato-grossense. Já tinha sido convidado para entrar na política. Na época eu não queria entrar na política, mas existia essa possibilidade e eu cheguei até a me filiar num partido lá, participar de algumas reuniões, depois eu troquei de partido, participei de reuniões, mas por estar ajudando alguém que estava na política. Eu mesmo não queria saber, mas aquilo começou a me incomodar, me abriu então o interesse. Deixa eu entender aqui, eu acho que a gente começa agora a surgir algumas dúvidas. Essa sua participação na vida pública hoje, na condição de vereador, essa vontade política, então, ela já começa a surgir desde quando o senhor estava no Mato Grosso. Essa vontade de fazer alguma coisa pela comunidade, pela sociedade, enfim. Trabalhava muito nessa... A saúde da família, ela faz você interagir com o povo, com aquela comunidade, aí você cria vínculo, você sofre com eles,
Então é um negócio bem, bem legal. Ô, doutor, aí o senhor fez a medicina. A medicina é uma área muito ampla, né? E não dá nem para a gente entrar aqui nos detalhes, né? E porque existe várias outras especializações dentro da área da medicina. E o senhor chegou a fazer alguma especialização? O senhor, como que foi após a graduação? Né? Porque o senhor é médico, mas com especialização exatamente em quê? Quando eu entrei em medicina, eu já entrei pensando, vou fazer neurologia. Coincidência ou não, foi porque eu sofri um acidente, teve uma história de 17 dias na UTI, mais 2 no hospital, e aí tive um trauma. Aí O senhor já era médico na época? Não, eu tinha 17, 15 anos, 17. Aí isso me abriu, aí me aumentou o interesse por medicina e eu quis fazer neurologia por causa disso. Então, como eu fiz saúde da família e neurologia não tinha no Mato Grosso do Sul nem no Mato Grosso, foi adiado. Mas eu fiz depois. Eu consegui, estando morando em Pedra Preta, eu fiz um curso de acupuntura de 2 anos em Cuiabá, que eu ia mensalmente fazer. Uma técnica oriental, né? É, oriental, que na verdade eu fiz por duvidar da... O senhor queria confrontar a medicina e o conhecimento empírico. Eu ficava, funciona mesmo? Não, vou fazer o curso. Se o curso existe, vamos ver, né? E durante o decorrer do curso, eu vi que realmente é maravilhoso para a questão de dor. A acupuntura é um tratamento fantástico. Ela fantástico. mexe em algumas regiões dos nervos, das regiões nervosas. Qual que é essa lógica? Então, não existe nenhum estudo que confirma isso. Ela existe pontos traçados pelos chineses, que são pontos descobertos pelo dia a dia deles, pela prática, e que esses pontos eles atuam no corpo de alguma forma, ou amenizando um problema, ou acentuando alguma coisa. Tipo assim, se o cara não tem sono, você trata para melhorar o sono, para aumentar o sono. Se o cara tem dor, você trata para diminuir a dor. É uma coisa interessante. E em Pedra Preta, eu cheguei a montar o primeiro consultório de acupuntura de Pedra Preta, que eu também atendia. Mas eu acredito que, assim como o senhor, tinha resistência de outras pessoas que duvidavam da técnica. Depois que eu vi que funciona, eu comecei a mostrar para os outros que funciona. E aí, no posto de saúde, eu fiz ali sem custo nenhum para ninguém. Eu tratei mais que 50 pessoas lá para mostrar, e o pessoal abriu um interesse, né? E depois eu fiquei só no consultório. Aí eu já não fiz mais no posto. E em que ano que o senhor definitivamente aportou em Carapó, veio para Carapó, fixou residência aqui para trabalhar? Em 2007, eu recebi uma ligação, eu estava no meu consultório lá, recebi uma ligação do Matheus Palma de Farias, do ex-prefeito, e me convidando para trabalhar, para voltar para Carapó, para trabalhar aqui. Como eu sempre tive essa vontade de vir para Carapó, de voltar para cá, ficar próximo da família, próximo dos amigos, do povo daqui, eu uni o útil ao agradável. Meu pai e minha mãe já eram idosos. Queria te ver. Eles estavam se separando, meio assim. Então não estava uma situação difícil. Minha mãe ia precisar de mim. Meus irmãos não tinham ainda o registro para trabalhar de médico. Aí, seus irmãos formaram na Bolívia. Formaram na Bolívia. E aí precisava fazer o revalida. O revalida, naquele tempo era mais difícil. Hoje em dia tem bastante. Naquele tempo era... E aí eles estavam ajudando, mas não tinha nenhum médico na família aqui. E meu pai e minha mãe idoso, e eu tinha meu sogro, minha sogra também. Aí eu vim para cá também por isso, por eles, pelo povo daqui, pela cidade, para ver meus amigos, para encontrar aquelas pessoas, mostrar que eu venci, que eles também vão poder vencer, porque não é uma coisa impossível. Quando você não faz medicina, você imagina
uma coisa quase que intransponível. Você, de repente, você é frentista de um posto de gasolina ou trabalha numa máquina de arroz, vai virar o médico. Então, é uma coisa, e eu quero mostrar para todos que todos é possível. Hoje em dia já está bem mais difundido pela rede de computador, mas qualquer um pode, só tem que estudar bastante. Pegando aí um ganchinho, doutor, eu acho que o senhor podia olhar aqui para essa câmera aqui, sim, para um dos nossos internautas, que tem um sonho, talvez, de fazer medicina, né? Que tem um sonho de graduar e talvez esteja nessa realidade, ser um frentista de posto, trabalhar no mercado, talvez tenha o seu próprio negócio. Falei, eu gostaria de sonhar. O que o senhor diria para ele? Então, medicina é uma profissão maravilhosa. Eu recomendo que só faça medicina se você realmente ter quase certeza que gosta. Certeza você vai ter depois que conhecer, porque você entra lá, você vê, você acha que é uma coisa e não é aquilo, é outra. Pode ser melhor ou não. Então, você tem que querer, desejar muito fazer medicina, primeira coisa. Você não pode pensar que você vai ficar rico, porque é uma ilusão que não é verdade. Se fosse... Eu sou médico desde 99. Então... sim, tem alguma coisa, mas se eu fosse um juiz, eu teria muito mais. Olha, então... Se eu fosse um advogado do... Ficou confuso. Então, entre a medicina não, e ser juiz, salário, para ficar rico... Salário, esquece. Não, ninguém fica rico trabalhando. Isso é mais do que... Mas se você for um cantor, se você está pensando em dinheiro, agora, se você quer uma realização profissional, medicina é fantástico, você consegue resolver problemas, você consegue ajudar os outros, você consegue fazer coisas, você pode ser útil em região onde não tem ninguém ali e você é a peça que vai resolver. Então, medicina te dá uma condição de vida boa, mas se você quiser ganhar bastante, você tem que trabalhar igual um louco e não vale a pena, você fica doente. Então, é assim, dá para você viver bem, mas não adianta fazer sem vontade, não. Muito bem. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre política. Eu estou mesmo curioso, né, para saber, porque o senhor vem para Carapó, o senhor fixa a residência aqui, começa a trabalhar, atender as pessoas, e aí o senhor vai ouvindo das famílias, das pessoas que o senhor atendia, as demandas, aquilo foi gerando em você um desejo de poder fazer ainda mais pela população? Como que surgiu? Quando que surgiu? Foi um convite? Partiu do senhor mesmo? Como é que foi essa história? Então, eu vim para cá e a ideia era trabalhar, fazer a minha vida, ver meus filhos crescer, isso, né? O senhor não veio aqui para fazer política, evidentemente. Não, a ideia não era isso. E aí, com o passar dos anos, eu fui convidado para mim filiar o PMDB e participar das reuniões, né? Foi aí que eu comecei a ir nessas reuniões, mas ainda não tinha interesse. Aí, um belo dia, o Dr. Jorge Takimoto, trabalhando lá no PAN, fazendo as receitinhas dele, querendo emagrecer todo mundo, até tentou me emagrecer, mas eu não quis. O senhor não quis? Não, eu sou gordinho de natureza, deixa eu. É o charme. Eu falar para ele, deixa eu quieto, se você quer ser meu amigo, não mexa comigo. Aí, bom, e aí eu conversava com ele, estava sempre conversando, e o Dr. Jorge Takimoto, um dia sentou comigo e falou, Baena, você tem que se candidatar. Eu falei, não, candidato a vereador. Eu falei, não quero ser vereador. Se você pensar na parte econômica, o vereador, ele ganha menos que o médico. Se você pensar na parte econômica. Então eu falei, não quero ser vereador. Eu sou médico, eu tenho minhas coisas, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Aí ele ficou me enchendo o saco. Mas de médico você não consegue fazer tudo. Tem coisa que precisa o setor público estar envolvido. E você, como vereador, você vai conseguir. Ser médico não consegue levar um posto de saúde para uma comunidade. Como vereador, você consegue. E eu comecei a pensar.
Aquela semente ficou plantada. E ele me incomodando. Toda semana ele vinha ali e me incomodava. Não, incomodava no jeito de falar. Uma pessoa fantástica. O Dr. Jorge Takimoto é um exemplo de médico, um exemplo de profissional, né? Inclusive, ele é candidato em Dourados. Mas aí ele me encheu tanto o saco. Aí um dia ele falou assim para mim: Baena, vamos fazer o seguinte. Você não quer, né? Eu falei, não. Então, vamos fazer assim. Eu vou vir aqui e vou andar a campanha toda com você. Nós vamos em todos os meus amigos. Eu vou pedir voto para você. Eu não ia fazer nada. Eu vou pedir voto para você. Você entra só com o nome. Você não vai fazer nada. Eu vou te eleger. Eu falei, mas o que você ganha com isso? Nada, eu quero te ajudar. Eu falei, tá bom. Então vamos. Então vamos, né? Me colocou no PDT, né? Aí eu fui pro PDT, que era o partido dele na época. Depois, eu acredito que o André deve ter conversado com ele, que ele era sempre foi muito ligado ao André, o prefeito. E aí ele veio com a história comigo, né? Baena, você tem que mudar. Sair do PDT. Você vem pro PSDB. PSDB é um partido mais forte, vai ser melhor para você ganhar. Eu sabia que não era. Aí eu olhei para ele e falei, não é. Você pode estar querendo me levar, mas eu sei que não é. Se eu entrar no PSDB, eu só vou servir de acúmulo de voto para os outros. Não, Baena, você ganha, eu te ajudar, eu vou não sei o quê. Eu parei, pensei e falei assim, bom, eu já não estou muito interessado. Vamos, tá bom. Para agradar ele, não encher o saco, né? Então vamos. Tá, olha só que interessante. A campanha foi chegando e veio a pandemia. O Dr. Jorge já tinha os seus 80 anos, se escondeu. Me deixou sozinho e eu tive que me virar. Como eu já estava aqui pensando, rapaz. Não, verdade. Eu já estava aqui pensando. Falei, mas peraí, rapaz. Então quer dizer que o Baena sentou na cadeira e o Dr. Jorge Takimoto arrumou os votos. Então não foi assim. Não, me lasquei. Eu estava aqui pensando. Eu acho que os internautas pensaram a mesma coisa. Me lasquei. Ô, Johnny, você estava pensando a mesma coisa. Me lasquei. Porque assim, eu já estava na chuva. Não, eu fiquei pensando, rapaz, eu falei, rapaz, tá lascado agora, porque não tem o Jorge Takimoto, pensei. Eu tinha que... Eu não ia entrar para perder, né? Então, já estava na chuva, tudo bem. O Jorge não vem, beleza. Vamos fazer a campanha. Aí você entrou... Entrei com a cara e com a coragem. No Paliozinho Azul. No Paliozinho Azul. E rodou Carapó. Rodei Carapó, tive vários apoios, teve gente boa que trabalhou comigo. Mas, doutor, me ajudou. Uma pergunta que me vem à mente agora é uma pergunta que eu gostaria de fazer e que o senhor fosse muito sincero comigo, muito franco. A pessoa, quando é médico, existem algumas classes, algumas profissões que ela ganham respeito das pessoas, né? Eu vejo que médico é uma dessas classes, né? Sim. É uma dessas classes. Porque eu fico assim pensando, cara, olha, rapaz, irmão fala do outro irmão, rapaz, um político às vezes fala do outro, e a classe médica, você vê que existe um respeito, né, pelo colega. Sim. Dificilmente você vai ver um médico... fazer comentários a respeito de outro médico. Existe um protocolo, né? Uma ética profissional, enfim, né? E é claro que na política existe também, mas nem todas as vezes acabam cumprindo ela. E aí o senhor sai dessa esfera, né? Porque o senhor não deixou de ser médico, evidentemente. O senhor continua sendo. Nunca parei. O senhor está vereador. Estar significa um período, né? O senhor está... Mas o senhor é médico e continua exercendo essa atividade profissional. Sim. A pergunta que eu faço é como que o senhor... Porque o político acaba entrando numa cúpula e acaba levando pedrada pela classe. É diferente. Como é que o senhor administra isso, né? Fazendo parte de um grupo que acaba sendo
especulado, comentado. É a classe política. É Brasil, né? Como que o senhor administrou isso? Então, eu vou responder, mas eu quero concluir um negocinho. Então, eu entrei na chuva para não perder e fui e consegui ganhar Certo. a eleição. Aí eu entrei. Foi 485, 585 votos, Eu acho senhor? que foi 545. 545 Eu acho que votos. foi. Eu lembro que tinha o 45, que era do partido. 545. Ficou na cabeça. E chegou bem nos finais ali, né? Foi. Porque era um partido pesado. Um partido pesado. O objetivo que eu acho que o partido fez, que era de ajudar os outros, eu acabei sendo um candidato e levei um. Teve candidato que ficou por pouquinho, vota menos que eu, mas... A minha pergunta. É que agora eu perdi o raciocínio da pergunta. Tá, a pergunta é a questão dessa relação entre ser médico e ser político. Sim. Né? A questão da ética, do nome e evidência. Então, na época que eu entrei, eu trabalhava em muitos lugares, né? Eu trabalhava na UTI do Hospital da Vida, eu trabalhava no hospital, fazia plantão, trabalhava no PAN, eu ia sábado para Juti e de vez em quando eu ia para Naviraí. Eu vivia na rua, né? Nem ia em casa quase. Aí, quando eu pensei em entrar na política, eu já fui largando tudo isso. Fui largando, tive que largar, né? Então, fui largando. E quando eu entrei na política, eu vi, lá é muito diferente. O que é diferente? Em medicina, a maioria das coisas são imediatas. Ou é ou não é. Não existe talvez. A maioria, não todas. Existe coisas que está fora do nosso alcance. Mas é assim, tomou o remédio ou não tomou? Ah, tomei. Fez mal ou não fez? Fez bem ou não fez? Então, geralmente é 8 ou 80. Exata, né? Existe ainda algumas doenças que é assim, talvez sara, talvez não sara, entendeu? Existe, mas um dia a gente vai conseguir chegar numa cura melhor. Então, em política é diferente. Em política, se eu quero mudar se eu acho que tem que fazer uma ponte em algum lugar que está quebrando, eu vou levar para os vereadores analisar a minha ideia. Se eles aprovar, vai mandar para o prefeito. Aí, se o prefeito concordar e também dispor de verba, ele vai trabalhar isso e vai fazer isso. Mas é uma coisa que leva tempo, 2, 3, 4 meses. Tem coisa que chega a demorar anos pela burocracia. Isso existe, não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador. O sistema é assim, não existe nada imediato. Até porque quando você faz uma coisa, você tem que fazer uma coisa e arcar com as consequências de tudo isso. Você tem que... Então, essa é a diferença da política. E outra coisa, a gente vê os colegas, são tudo gente boa. Tudo gente boa. Mas na política, a gente tem que perceber, às vezes, no meio daquelas conversas de pura bondade, tem alguma coisa lá no meio. É diferente na classe médica já não tem isso. Dia a dia. Às vezes tem. Depende o quê, né? Mas é assim, é uma coisa, é diferente. Mas eu entrei na política como um desafio mesmo. O Dr. Jorge me encheu o saco, queria que eu entrasse, e para mostrar que eu podia, que eu ia conseguir, que eu ia vencer. Quase não consegui, mas consegui. Com o voto do povo que me elegeu. Fico grato a isso. Doutor, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. O senhor poderia encerrar o seu mandato olhando para o eleitor, dizendo, olha, eu dei a minha contribuição? Sim. O senhor poderia? Sim. Né? O senhor tem uma vida, digamos que, tranquila,
né, ter uma profissão, poderia cuidar da sua vida e tal. Mas o senhor optou em novamente colocar o seu nome. O que motivou o senhor a dizer, eu quero ser candidato? Ainda eu não terminei os projetos, não terminei. Existe alguma coisa que o senhor ainda sonha para a população e que ainda não foi possível concretizar nos anos que passaram? Sim, existe. Durante o mandato, eu direcionei um pouco para a área da neurologia, na medicina, e aí eu criei alguns dias festivos, dias municipais, Para ficar no calendário para do ficar no município. calendário municipal, para que se tenha mais debate sobre essas doenças, para que se conheça melhor, para que se trabalhe melhor, para que se trate melhor, para que não criem aversão de pessoas. De repente, a pessoa tem uma crise epilética, você fica com nojo ali, afastando. E se você conhece a doença, ou na sua casa mesmo, você vai saber trabalhar melhor. Então, durante o ano, eu tentei fazer, mas, como eu disse, existem os entraves do próprio sistema que limitou. O meu objetivo era fazer, durante o meu mandato, 12 dias festivos. Eu fiz uns 7, mais ou menos. Então, não consegui fazer os 12. Mas já fizemos vários, são importantes, que a gente vai... Todos eles eu falei na Câmara sobre alguma coisa. Assim, não teve interesse da população em ir lá assistir. Mas eu acredito que muitos assistiram pelo Facebook. E se não assistiram, o Facebook fica para sempre. A gente está aí disponível, e se alguém quiser perguntar alguma coisa referente a essas doenças, eu tenho condições de explicar bem, até porque eu fiz uma pós-graduação em neurologia. Mas, falando das outras coisas que não acabaram, que eu espero que ainda até o final do mandato conclua, eu quero ver essa represa funcionando, o nosso balneário, né? Que embora tenha o nome de Ayrton Senna, mas acho que o nome mais bonito seria de um cara apoense. O senhor ousaria pedir a renomeação do balneário? Daria para pensar no estudo. De repente, rever um projeto de lei para algum cidadão que sempre frequentou, que era um pescadorzinho ali, entendeu? Alguém que pode até ter morrido decorrente de afogamento. Porque eu acho interessante essa sua observação, porque eu sou contra, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista particular, eu sou contra, às vezes, mudar o nome de uma rua, porque tem muitos documentos que foram enviados, né? Correspondências. Agora, um local daquilo ali que não recebe correspondência, que não tem, então, eu acho que daria para pensar, né? Eu não tenho nada contra, né? Ayrton Senna é um ícone do Brasil, mas claro, ele nunca veio em Carapó, nunca sequer pensou em alguma coisa aqui. Não tem nem sequer um sítio aqui. Nem saiba que Carapó existe, né? Nem sabe a família nem isso. Saiba. Então, não sei, eu não tenho nada contra. Mas vamos falar de política, que o nosso eu estou muito curioso, e eu acho que os internautas também. Aí o senhor saiu candidato e o seu número é o 45845. Isso. O doutor Baena, meu vereador, eu queria que o senhor tentasse falar para os internautas, olhando nessa câmera aqui, quais as motivações, quais os embasamentos o senhor tem para falar assim, eu sou candidato por isso, e por isso eu peço o seu voto, internauta. Olha aqui e fala para ele. Sim. Bom dia, olá a todos, né? Só um pouquinho, o doutor fala bom dia, gente. Eu já vi ele falar isso na Câmara de Vereadores, e eu achei que ele estava errando. Não, eu achei que ele estava se saindo de um erro cometido, mas não. Intencionalmente, ele fala bom dia, porque o dia só acaba à meia-noite, né, doutor? Então vamos lá. Mas tudo bem. Vamos falar assim, olá a todos. Eu estou aqui novamente. Eu até tive um vídeo que eu soltei falando que eu poderia me lançar a prefeito.
esse vídeo rodou, mas nas pesquisas, quem estava na frente era o Gordo e o Pipoca, e os dois são os mais indicados. Então, sabendo disso, vontade do povo sempre tem que ser soberana. Vamos. Aí eu pensei em não concorrer à eleição. Mas eu recebia diversos comunicados da população. Não, doutor Baena, você não pode sair, você tem que continuar, você trabalhou bem, você consegue, a saúde melhorou, isso melhorou, aquilo melhorou, você escuta a gente consegue ver você, a hora que eu quiser eu consigo falar com você, e isso foi me abrindo interesse de tentar mais uma vez. E associado a algumas coisas que a gente não conseguiu fazer, né? Eu quero ver a represa funcionando, eu quero ver esse hospital pronto, eu quero ver, talvez, uma futura semi-UTI aqui em Carapó, que é uma coisa importante. Nós já temos uma empresa que montou uma tomografia aqui em Carapó, talvez um contrato com a prefeitura para ter algumas tomografias pelo SUS aqui no futuro. Então, eu quero ver nossa cidade melhor. Ela foi asfaltada quase na sua totalidade, mas ainda tem alguns pedacinhos para fazer. A gente tem que desviar esse anel viário para ficar uma coisa melhor para os caminhões. Eu não sou contra caminhão passar na cidade, gente. Eu sou o seguinte, eu acho que não pode ter um trânsito de passeio na cidade, mas o caminhão precisa entrar para entregar produtos. É claro, estipular horários, estipular tudo isso, para que todos possam trabalhar em harmonia, e eu quero Carapó cada vez melhor. Trazer uma faculdade para Carapó, uma faculdade estadual ou federal, não prejudicar a faculdade que já existe aí, ela tem diversos cursos, traga cursos que não afeta aqueles, não vai afetar a faculdade. É uma faculdade diferente que vai dar outra opção, vai dar mais emprego. Então, tudo isso é importante. A gente tem que pensar nisso aí. Doutor, e o seu número? O seu número é o 45. Coloca para nós, Johnny, aí na nossa barra aí, o 45845. Como é que o eleitor vai votar no dia? Então, na hora de escolher os números lá, teve possibilidade de escolher diversos números diferentes. Como eu sou lembrado pelo povo que eu sou gordinho, aí eu escolhi o número 8. O 8? O número 8 representa um gordinho, a cabeça e a barriga. Então, para não esquecer, 45 é do partido, o 8 está no meio e 45 no final. Então, não esquece o número. 45. Gente, anote aí. Esse cara aqui, olha, é um cara 10, tá? Eu tenho acompanhado ele na Câmara Municipal, nas suas indicações. Inclusive, tem uma das suas proposições, doutor, que eu gostaria aqui de fazer menção sobre ela, que é o cuidado da pessoa idosa. O cuidado, eu acho que todas as famílias teve ou terá um momento em que haverá um idoso na família e que vai merecer, vai precisar de cuidados. Sim. E muitas vezes essa pessoa ela não tem um treinamento para saber de que forma cuidar desse idoso, né? Fala para nós, doutor, já pegando o gancho do pedido do voto, para esses cursos, para esse treinamento, como que o senhor pretende implementar isso? Então, se a gente conseguir uma faculdade para cá, é mais fácil que cria vínculo com a faculdade. Mas se a gente não conseguir, a gente pode ir atrás da UFGD ou da UEMS para que traga esses cursos para cá. E além dos cursos, onde a pessoa pode aprender e poder atuar na casa dela, cuidando do pai, da mãe, de um tio, de alguém, a pessoa pode aprender também para ter uma profissão. De cuidador de idoso. Cuidador de idoso. É porque só um pouquinho, gente, porque não é só pegar, tô cuidando, ficar olhando, né? Tem toda a questão do medicamento, de dar o banho, de dar comida, né? Que posição, tipo, a posição, mexer, de virar, né? Se demora muito na posição, dá aquelas feridas chamadas de escara.
aquilo lá não é porque bate, não é por isso, é porque fica numa posição muito tempo. No oxigênio do local. Isso mesmo. E também um projeto que eu lutei, pus várias vezes, não deu, mas se eu continuar, eu vou continuar insistindo. Eu quero trazer seria como se fosse uma creche de idoso, mas não é creche. É um asilo dia. Asilo dia. Para a pessoa ficar durante o dia lá e volta para casa à noite. Ótimo. Por exemplo, Wander, se você mora com a sua mãe tem 80 anos e você tem que trabalhar. Você trabalha na usina, por exemplo. Você vai deixar ela sozinha? Não. Mas você vai contratar uma pessoa, vai morder bastante o seu salário. Então, o asilo dia, a ideia é que tenha um lugar onde o idoso pode ficar sendo bem atendido, que dá um remédio na hora certa. E o idoso que joga um dominó vai jogar dominó com outro idoso, um vai tocar violão, um vai cantar, um vai dormir, entendeu? Eles vão fazer o que quiserem fazer, um vai dançar, até dar o horário onde você volta do serviço, busca lá seu pai, sua mãe, seu tio, alguém querido e leva para casa. Você não vai estar abandonando o seu idoso, até porque o idoso faz parte da sua família, é você que tem que cuidar, mas você pode ter esse apoio, isso é bom. Uns, de repente, um meio período, outros 2 períodos, né? Isso. Então, a ideia inicial é somente o dia. Não, sim, eu digo na parte da manhã ou na parte da tarde. Ou os dois. Os dois. Isso, a vontade, a ideia era essa. Não dá para criar o tempo inteiro. Integral porque vira asilo, né? Isso, e que algumas pessoas vão deixar o pai lá e não buscar mais. Então não é o objetivo. O asilo existe, é muito bem administrado, eu acho fantástico o trabalho delas, de todas as irmãs e de todas as pessoas que estão lá, mas o asilo ele é mais direcionado para aquela pessoa que não tem família, ou que tem desavença com a família, que não dá para... Né? Tem pessoas que é difícil de conviver e acaba indo para lá e passa a ser bem cuidado lá. Alguns até se recupera e fica mais bonzinho, volta para a família e depois passa a ter uma vida normal. Então isso... Doutor, e olhando para essa tela aqui, tem 2 caras aqui fantásticos. Esses dois personagens, as 2 personalidades... São 2 figuras simpáticas. Está aqui o Pipoca e está aqui o Gordo. Gordo, nosso candidato a prefeito, diria futuro prefeito de Carapó, e o Pipoca é o vice-prefeito. Por que votar, doutor? Ou por que o senhor ficou ao lado do Gordo e do Pipoca nessa campanha? Sim. Eu sempre acompanhei o doutor Luiz Ovando. O doutor Luiz Ovando, ele era do PL. E ele migrou para o PP. E eu falei para ele, onde você for, eu vou. Porque as ideias nossas batiam. As minhas ideias com as ideias dele batia. Porque Luiz Ovando é médico, mas não é por isso só. Ele é trabalhador, não tem preguiça, ele já tem lá os seus 70 e tantos anos. Gente, eu recomendo, quem não conhecer mais abertamente o Dr. Luiz Ovando, eu recomendo ter a oportunidade de fazer a pesquisa da biografia dele de vida. É um cara fantástico, tá? Fantástico. Um cara humano, um deputado humano. Isso. Foi o maior presente para Carapó, foi trazer o Dr. Luiz Ovando para Carapó. Obrigado, senhor, tá? Obrigado ao senhor de ter trazido Dr. Luiz Ovando para a população de Carapó conhecer. E eu tenho certeza que ele vai ser um dos grandes nomes parceiro ainda da campanha, da gestão do Gordo e do Pipoca. E já né? Porque o Gordo, ele foi para o PP. E ele passou agora a ser do partido do Ovando. Entendeu? Mas não é só por isso. Eu conheço o Gordo há muito tempo, como empresário e como vice-prefeito, que ele nunca foi o prefeito. Sempre foi o vice, sempre ficou deixando os outros trabalhar, mas sempre estava acompanhando o dedinho dele ali e ajudando na administração. O vice também faz parte da administração. E ele, o que me alegra, ele
apoia o Ovando, que apoia Carapó. Então eu apoio o Ovando também, porque apoia Carapó. Ele é um cara que ele tem uma boa administração, ele já está na política há um bom tempo, já conhece vários deputados, ele conhece várias pessoas do meio, porque não adianta você chegar na política e falar assim, eu vou fazer tudo, não consegue. A política, se você pegar um dicionário, política significa a arte de negociar, de conversar, de se achar o meio termo. Então, na política, você precisa ter parcerias e o nosso futuro prefeito Gordo da Tigre tem parcerias. Doutor não. O Zé Teixeira, o deputado Zé Teixeira, é um deputado muito atuante na região. Ele é da região aqui, ele tem sítio por aí, e ele é super vinculado ao Gordo. Então é uma pessoa Só tem a dar certo, né? que vai ajudar Carapó. Tem tudo para dar certo. E por outro lado, federal, Luiz Ovando, a senadora Tereza Cristina e o nosso governador também apoiando. E aí nós pega o vice, que é fantástico. Não, gente, o Pipoca é um cara simpático, um cara humilde, Pipoca um cara é do popular, coração bom, né? Um cara Isso. popular. Pipoca é popular, Pipoca é um cara que sabe também fazer as coisas, né? Então eu acho que os dois juntos vão se somar, não vai subtrair. Porque quando você pega um vice que vai contra, subtrai, né? Mais com menos é menos, né? Então tem que ser forças iguais para nós ir para frente, que eu quero Carapó melhor. Mas se eu chegar de vereador, eu quero ser aquela pessoa que vai cobrar isso deles. E eu quero ter um vínculo para poder ir lá no gabinete e cobrar. E eu vou ter muito mais força para ir falar com o Gordo e com o Pipoca do que com outro candidato. É claro que a gente cria vínculo, mas até lá o Carapó perde bastante. Tá aí. Doutor, então, para fechar nosso bate-papo aqui, que foi muito agradável, eu passaria horas aqui conversando com o senhor. Eu acho que tem muito ainda para a gente falar, em outras oportunidades nós vamos falar mais. Para esse trio, para fechar, Gordo, Pipoca e Dr. Baena, 45845. Vem para essa câmera aqui, doutor, e chama o povo para o dia 6 de outubro. Como eles devem votar? Meus amigos, não se esqueçam, no dia 6 de outubro, Dr. Baena, 45845, não pode deixar o Gordinho de fora, porque durante todo o meu mandato eu coloquei muitas indicações, todas as que me pediram durante a pré-campanha, eu coloquei em 3 anos, acabei com as indicações, eu trabalhei para o povo. Sendo médico, eu seria muito mais bem pago, mas eu trabalhei para o povo, é diferente. E eu acho que a gente vai continuar trabalhando e com maior qualidade se a gente conseguir prefeito Gordo, vice Pipoca e o Dr. Baena para vereador, para a gente fazer uma equipe boa. E junto com os outros vereadores que chegarem ao pleito, a gente fazer que nosso Carapó seja melhor ainda, porque não falta muito. A gente consegue, mas depende só de você. 45845, dia 6 de outubro, e vamos que vamos de novo. Vamos que vamos de novo. Tá aí, 45845 e para prefeito 11. Eleitor, 6 de outubro, 45845, doutor Baena. 11, prefeito Gordo da Tigre e Pipoca vice para o nosso município continuar crescendo. Doutor, um abraço. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast, receber o nosso convite. Em outra oportunidade estaremos juntos, tá? Sim. Microfone para suas considerações finais. Sim, não, eu só quero dizer que o meu objetivo é trabalhar na política para o povo e para a nossa cidade. A gente tem que trabalhar para o maior número de pessoas possíveis
para fazer nossa cidade ser reconhecida como uma cidade exemplo, como uma cidade linda, limpa, grande, cheia de emprego, qualidade de vida boa. E isso aí, gente. Espero vocês. 6 de outubro, 45, 8h45. E vamos que vamos de novo.